Salmo 133 é um dos meus salmos favoritos. Ele fala sobre a beleza e a bênção da unidade entre os irmãos. Ele diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Esse salmo foi escrito por Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia o valor da unidade, pois ele mesmo experimentou tanto a comunhão como o conflito com seus irmãos. Ele tinha muitos irmãos de sangue, mas também muitos irmãos na fé. Ele teve amigos fiéis, como Jonatas, mas também inimigos cruéis, como Saul. Ele enfrentou guerras, perseguições, traições, mas também celebrou vitórias, alianças, reconciliações. Davi compara a unidade com duas coisas: óleo e orvalho. O óleo era usado para ungir os sacerdotes e os reis de Israel. Era um símbolo de consagração, autoridade e unção do Espírito Santo. O orvalho era uma fonte de refrigério e fertilidade para a terra seca. Era um símbolo de renovação, prosperidade e bênção de Deus. A unidade entre os irmãos é como o óleo que desce da cabeça até as vestes. Isso significa que a unidade começa com a liderança, mas se estende a todo o corpo. Quando os líderes estão em harmonia com Deus e uns com os outros, eles transmitem essa graça aos seus liderados. Eles se tornam canais de unção e autoridade para o povo de Deus. A unidade entre os irmãos é como o orvalho que desce dos montes até Sião. Isso significa que a unidade vem de cima para baixo, mas também de fora para dentro. Quando os irmãos estão em sintonia com o céu e uns com os outros, eles recebem essa bênção sobre suas vidas. Eles se tornam fontes de refrigério e prosperidade para o reino de Deus. A unidade é boa e agradável aos olhos de Deus e dos homens. Ela revela o caráter e o propósito de Deus para o seu povo. Ela demonstra o amor e a graça de Deus para o mundo. Ela atrai a presença e o favor de Deus sobre nós. Mas como podemos viver em unidade? Como podemos evitar as divisões, as contendas, as ofensas que tantas vezes nos afastam uns dos outros? Como podemos cultivar um espírito de comunhão, de cooperação, de perdão que nos aproxima uns dos outros? Eu creio que existem alguns princípios que podem nos ajudar nessa jornada. Eu vou compartilhar alguns com vocês. A humildade é a virtude que nos faz reconhecer quem somos diante de Deus e dos homens. Ela nos faz ver nossas limitações, nossas fraquezas, nossas necessidades. Ela nos faz depender de Deus e dos outros. Ela nos faz servir a Deus e aos outros. Ela nos faz aceitar as diferenças, as opiniões, as correções dos outros. Ela nos faz pedir perdão e perdoar os outros. O amor é o sentimento que nos faz desejar o bem de Deus e dos homens. Ele nos faz ver as qualidades, as virtudes, as potencialidades dos outros. Ele nos faz valorizar Deus e os outros. Ele nos faz doar nossa vida por Deus e pelos outros. Ele nos faz suportar as falhas, as fraquezas, as ofensas dos outros. Ele nos faz abençoar e não amaldiçoar os outros. A paz é o estado que nos faz viver em harmonia com Deus e com os homens. Ela nos faz sentir a alegria, a segurança, a confiança de Deus e dos outros. Ela nos faz buscar a vontade de Deus e dos outros. Ela nos faz resolver os conflitos, as diferenças, as questões com Deus e com os outros. Ela nos faz promover a concórdia e não a discórdia entre os outros. Esses são alguns dos princípios que podem nos ajudar a viver em unidade. Eles não são fáceis de praticar, mas são possíveis pela graça de Deus. Eles não são opcionais, mas são mandamentos de Deus. Eles não são naturais, mas são sobrenaturais. Por isso, eu quero te encorajar a buscar a unidade com seus irmãos. Não deixe que o orgulho, o egoísmo, a ira te separem dos que Deus colocou ao seu lado. Não deixe que o diabo, o mundo, a carne te roubem a bênção da unidade. Não deixe que as circunstâncias, os problemas, as pressões te impeçam de viver em unidade. Lembre-se do que Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Lembre-se do que Paulo disse: esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Lembre-se do que Davi disse: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz. Que Ele te encha do seu Espírito e te faça um instrumento de unidade. Amém.